Olá pessoal, paz e graça, pastor Daniel falando com vocês. Gente, passando por aqui rapidão, antes de vocês verem o vídeo, para convidar vocês para o dia 28 de março desse mês. Hoje é dia 1, dia 28 nós vamos estar com 3 aulas no Google Meet sobre a origem da depressão. Nós vamos falar sobre alguns temas, sobre tipo assim, olha, existe diferença entre doença neurológica e psicológica? Existem remédios para doenças psicológicas? A consciência está no cérebro ou para além do cérebro? Tá? Vamos falar também sobre consciência e alma são as mesmas coisas? É a mesma coisa? A origem da alma é explicada pelo campo da filosofia, teologia e neurociência ateia. Nós vamos estudar sobre neurociência ateia porque tem uma neurociência que não é ateísta, tá? E nós vamos colocar elas duas aqui em detrimento uma da outra, em um estudo muito complexo, muito dinâmico. Vai ser muito bom ter você com a gente dia 28, começa às 6 horas da tarde e ele vai até umas 9h30 da noite só, tá? É um evento único, 100% online, mas tem um custo, tá? Para saber o custo, entre em contato com esse telefone aqui. Então surge a pergunta, quem fica doente? É a mente ou a alma? Em uma depressão, quem está doente? É a mente ou é a alma? Essa que é a grande guerra da neurociência ateia, da neurociência que não é ateia, da teologia e da filosofia. Nós vamos trabalhar sempre dentro desse polo, o que a filosofia tem a dizer, o que a teologia tem a dizer e o que a neurociência tem a dizer. Muito interessante esse estudo para você que é pastor, para você que cuida de pessoas, para você que é conselheiro, para você que é da área da saúde mental, pode ficar tranquilo, pode vir, não tem perigo nenhum, tá? E para você aí que é um cristão que quer saber mais sobre esse assunto, tá? Se os antidepressivos são mesmo eficazes, por que não estão curando as pessoas? É uma outra pergunta. Então, e vamos falar uma base breve da história da farmacologia e por que os primeiros remédios para depressão não era para depressão, eles foram dados para tratar outra coisa e viram que aconteceu uma coisa diferente ali, tá? Primeiros remédios para depressão nunca foi para depressão, isso é uma história farmacológica e é documentada, tá bom? Então nós vamos falar sobre isso aqui, deram remédio para uma coisa, miraram no que viram e acertaram o que não viram, ou acertaram e não estão querendo dizer. Então tem muita coisa sobre depressão que precisa ser estudada à luz da própria história da ciência médica e da própria história da farmacologia. Vamos estudar isso junto, dia 28 de março, é isso mesmo, fevereiro, março, é isso mesmo, dia 28 de março, eu te encontro aqui, o último sábado do mês, no Google Meet. Quer saber como se inscrever? Aqui está em cima o telefone, é o meu telefone, entre em contato diretamente comigo, que Deus te abençoe e te guarde. Agora vamos para o vídeo que lá vem aí. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, o capítulo é o 17 e o versículo 20 e o 21. Onde nasce o reino de Deus? Essa é a grande pergunta que fizeram a Jesus. Lucas 17, Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Os religiosos se juntaram para perguntar a Jesus: o Senhor fala tanto de um reino,
E onde está o seu reino? E ele disse, bem, o meu reino não é geográfico. Não dá para você entender o reino de Deus com as geografias humanas. Há quem tente dizer que o evangelho do reino é uma coisa e o evangelho da graça é outra. Isso não existe na Escritura. Diziam assim quando eu era dispensacionalista, para entender um pouco sobre Mateus 24, foi-me ensinado de que o reino, o evangelho pregado a todo mundo é o evangelho do reino. E nós pregamos o evangelho da graça. Eu dizia, bom, então tem alguma coisa errada, ou com a doutrina ou com a Bíblia, então eu quero acreditar que seja com a doutrina. Porque se você vai olhar em Atos dos Apóstolos diz que os apóstolos pregavam o evangelho do reino. É o reino de Deus entre nós. E os religiosos, principalmente os fariseus como nós, porque nós somos mais fariseus do que discípulos de Jesus, em sua maioria do tempo sim. Eles vão até o mestre e perguntam a respeito do reino. A briga nesse texto era sobre que reino é esse, aonde ele nasce, com que geografia ele vem, aonde é que ele vai ser, a extensão do reino, tudo isso. Os religiosos sempre vão procurar o reino em lugares, sempre procurarão uma prova que o reino está ou não está naquele lugar. E é por isso, irmãos, que dentro do nosso combo farisaico é muito fácil nós nos enganarmos com a arquitetura do templo, com a estrutura do culto, com o louvor que é cantado, com a orquestra e com tudo isso dentro de um culto. É muito fácil nos enganarmos e pensarmos que isto é o reino de Deus. Porque foi criado isso no nosso imaginário para a gente se enganar com isso. E nós medimos o sucesso do reino de Deus pelas suas aquisições imobiliárias, pelas suas aquisições automobilísticas, e pelas suas aquisições de contas bancárias e assim por diante. Estamos achando que o reino de Deus é alguma coisa parecida com isso. Estamos achando isso. Os religiosos sempre procuram identificar o reino baseando-se nas aparências humanas. Mas isto é um grande erro. Você não pode identificar o cidadão do reino tomando como base a sua aparência. Porque Jesus disse, não dá para ser assim. Não dá para você dizer, este é do reino porque ele se veste como rei. Não dá para você julgar que este ou aquele é filho do reino de Deus, simplesmente porque essa pessoa, ela tem o cabelo grande, esta pessoa, ela ora com véu, esta outra ora 4 horas por dia. Bom, fariseus também oravam e oravam muito. Ou não foi assim? Dentre nós aqui, irmãos, nenhum de nós conseguiríamos jejuar junto com um fariseu. Talvez a gente morresse de inanição. E os bichos eram perversos, continuavam lá. Mas aquele jejum e aquelas orações prolongadas, aqueles cultos prolongados deles, para que servia? Para tornar as pessoas filhas do inferno 2 vezes. Porque os fariseus, assim como nós estamos impressionados com a arquitetura. Nós estamos impressionados porque essa é uma ideia romana desde que mundo é mundo. Vocês já viram alguma igreja católica alugada? Vocês já viram alguma igreja católica, e eu estou falando isso no YouTube com todo o carinho do mundo, mas vocês já viram a igreja romana em umas dimensões pequenininhas, assim como a nossa? É sempre grande, é sempre estrutura maior da cidade. Os eventos da cidade ocorrem ao redor dela, ou não é assim? É ou não é? Veja o caso aqui de Congonhas, Jubileu. Veja aqui o santuário da cidade nossa. É só mega igreja. E as igrejas evangélicas seguiram esta mesma batida de lata, essa mesma ganância farisaica de achar que o reino de Deus é a intronização de um templo. De achar que o reino de Deus, eu não estou falando um papo aqui de desigrejado, tá? Que vocês sabem minha posição sobre desigrejado, qual é que é.
Mas eu estou dizendo para que nós não caiamos nas armadilhas de acharmos que uma igreja que tem um louvor bonito, esta igreja é de Deus, porque quando canta parecem os anjos nos levando para o céu, mas às vezes são só sereias nos trazendo para baixo de um mar gelado. Às vezes o canto não é angelical, às vezes o canto é um canto de sereia, porque atrás do canto, atrás do lírico, vem toda a heresia do mundo. Então nós temos que tomar muito cuidado para não acharmos que precisamos de aparência nesse reino. De que o reino de Deus se movimenta porque a mulher do pastor, tadinha da mulher do pastor dessa igreja, a mulher do pastor, ela é uma mulher de Deus porque a saia dela é grande, porque o cabelo dela é grande, e ela só não tem a misericórdia grande, ela só não tem o coração grande, critica e julga, maltrata, pisa, humilha todo mundo, mas é uma mulher de Deus, porque olha a aparência dela. Não que a mulher da igreja, da nossa igreja aqui, a esposa do pastor seja assim, tá? Pelo amor de Deus, vocês conhecem o pastor e conhecem a esposa dele, e sabem que não é assim. Mas percebe? Se eu não disser isso, eu apanho em casa, né? Então é melhor dizer. Então, mas veja bem uma coisa, gente. Então, neste reino de Deus, aonde nasce o reino, outros procuram assemelhar o reino de Deus a grandes catedrais, a megas templos, ou seja, esse pastor está na televisão, talvez ele seja o representante do povo de Deus. Não, ele é o representante da agremiação dele, da instituição dele. Estes megatemplos e a Toca da Raposa, para mim, não tem diferença nenhuma. E eu citei Toca da Raposa porque nessa igreja é uma coisa de maluco isso aqui, porque não tem um atleticano nessa igreja, meu Deus do céu, gente. Não tem aqui. Olha só, teve um mais debochado aqui esses dias que falou comigo, aqui ninguém sofre, pastor. Isso é complicado, né? É mesmo, nessa igreja só tem cruzeirense. Parece a igreja do irmão Fábio. Então, veja bem uma coisa. Não, eu digo aqui de Minas, nós estamos fora porque nós não somos, nós somos os campeões de verdade. Nós, né, São Paulino é outro nível de coisa, então deixa isso lá. Quem torce pelo São Paulo é outra prateleira. A gente está falando dos times, aqui o soberano é outro lado. Mas veja bem uma coisa, note bem, daqui a Débora fez assim para mim ali, ó, ela não, então tá. Estamos resolvendo bem isso aqui hoje. Vamos botar os pingos nos i hoje aqui. Então veja só uma coisa. A gente está falando dos mortais. Os imortais é na prateleira, outra prateleira. Mas note bem isso aqui, gente. Olha eu falando de coisa aqui, gente do céu. Mas veja bem. É sobre isso que nós estamos falando. Sobre nós colocarmos uma carapaça tão grande em nós, de que quando você chega em um lugar, eu fui em uma igreja com a Fernanda aqui, a gente foi pregar que a gente não sabia por onde entrava e nem por onde saía, de tão grande que o lugar era. Parecia um aeroporto. Tinha gente, eu fui eu acho que aqui numa cidade, vou dizer a cidade não, senão vão pegar rápido onde é que é, mas numa cidade aqui próxima assim de umas 3 horas daqui, 4 horas, que a mulher tinha aqueles negócios nas costas assim, tipo aquelas mulheres do aeroporto que fica assim, posso ajudar tal, para ela dar informação em que galeria você sentava. Ela diz, olha, a galeria norte você fica por ali, aí você tem uma visão lateral daqui e daquele troço todo, de tão grande que era o lugar. Precisava de guia para andar lá dentro. Eu disse, bom, isso aqui não é, com certeza não é a igrejinha nossa, que eu fico pregando olhando para o banheiro. Eu nem sabia onde é que tinha bebedouro naquela igreja, nem sabia que o povo lá bebia água, porque de tão longe que era. E as pessoas ficam impressionadas com isso. E aí é onde nasce o evangelho farisaico, que é o antagônico ao evangelho de Jesus Cristo. O farisaísmo era a religião atuante nos dias de Jesus. Os fariseus se reuniam nas sinagogas, tinham como o concílio maior, o sinédrio. Este lugar aonde as principais autoridades religiosas se aglomeravam para julgar as demandas religiosas era composto de 71 cadeiras. 71 por quê? Não podia ser 70, porque a cadeira do meio era vazia.
Aquela cadeira do meio do sinédrio era a cadeira de Moisés. Deu para você entender algumas igrejas que tem esses negócios aqui atrás, sentado? De onde veio esse costume? Esse costume não veio do Novo Testamento. Esse costume de colocar pessoas sentadas em lugar de destaque aqui na frente, aqui em cima, por isso que na nossa igreja não tem, ele nunca fez parte da igreja de Jesus Cristo. Ele faz parte da sinagoga judaica. Lembra quando Tiago disse: quando chegar um irmão entre vós abastado, com um anel grande no dedo de ouro, com suas roupas caras, com o seu cabelo bem cortado, tomem cuidado para vocês não colocarem ele lá na frente no lugar de destaque e remover aquele irmão que está lá sem nenhuma aparência de ser, você tira ele do lugar para colocar o rico no lugar de destaque. Tiago disse: cuidado, porque eu já vi muito isso acontecer. Está lá na epístola de Tiago esse cuidado que nós temos que ter com isso. Porque o reino de Deus, irmão, não está interessado no que você aparenta ser. Não é essa a ideia do reino de Deus. O reino de Deus não está interessado com as suas aspirações e as suas empolgações. Veja, a cadeira de Moisés, a palavra fariseu vem do grego farisaion, que quer dizer separado. Estes homens tinham dentro de si todos os costumes dogmáticos de uma religião. Eram leitores da Sagrada Escritura? Eles eram. Veja como era o procedimento dos fariseus. Se você visse um homem nessa condição, ou uma mulher, você julgaria que ele era crente, sim ou não? Dá uma olhada nisso aí, ó. Eles adoravam a Deus nos dias específicos, isso é, no sábado. Mateus capítulo 12, versículo 1 e 2. Todo sábado o fariseu está lá, adorando. Todo domingo, nós está aqui, adorando. Isso quando a gente vê. Tem mais essa. Não aceitavam nem curas no sábado, veja bem. Ele está curando no sábado? Sangue de Jesus tem poder. O que é isso? Mateus 12, 9 ao 10. Jesus fez uma cura no sábado, menino do céu. Lembra daquele aleijadinho de Lodebar que estava as águas, estava lá no poço de Betesda? Acho que era Betesda mesmo. Em João capítulo 5, é isso mesmo? O nome daquele poço era Betesda, não é? Era isso, né? Não estou errando, não. É porque eu estou fazendo para ir para a internet. Se eu errar, vai ser a figura feia. Então, veja bem. A história do anjo eu não vou querer ela, não, porque aquilo lá é factual, não é bem o que eu quero aqui. Mas eu quero, é isso mesmo, Betesda, né? Mas o que eu quero é uma questão aqui interessante. É que quando Jesus cura aquele camarada, diz: olha, pega a tua cama e vai embora. Desapareça. O aleijadinho pensou: tudo bem. Pega a esteira dele, porque a cama dele era móvel, né? Pega a esteira dele, ó, dobrou aí, botou nas costas e tá indo embora. Quem ele encontra? Adivinha quem? O fariseu. Está andando com a cama porque se hoje é sábado. Olha a ideia, irmão, nossa, de religioso. O cara era 32 anos, me parece que é isso mesmo, 30 e poucos anos. Oi? 38, não é? 38 anos que o infame está ali, naquele lugar, esperando alguém jogar ele dentro daquele diabo, daquele tanque. Os fariseus sabiam quem ele era, a sociedade sabia, todo mundo conhecia o cara. Vira o cara com a cama nas costas. Se você visse um aleijado com a cama nas costas, era para você pensar o quê? Meu Deus, o aleijado está carregando a cama. É ou não é? Não. O fariseu disse: 2 horas da tarde. O sábado não terminou ainda. O que é que ele está carregando a cama? Olha para aí. Chegou nele e disse: ei, meu rei, está carregando a cama por quê, Joe? Lá ele, viu? Dá para você não. Como é que é esse negócio aí? Só eu não sei de nada, cara. Eu sei que quem disse a mim: levanta, pega a tua cama e anda, eu levantei e peguei a cama e estou andando. É tudo o que eu preciso saber. Mas quem foi que lhe disse isso? Com certeza não é um judeu, porque no sábado fazer isso. Viram como a gente é? Como é que é esse negócio aí?
Deixa eu passar na minha confissão de fé, não é na Bíblia. Deixa eu passar na minha confissão de fé para ver se dá. Lembra, eu arrumei a maior briga com os calvinistas porque eu disse que sou um reformado que acredito que os dons estão atuando ainda. Pronto. Virei o feio da história. Virei Bete a feia por causa disso. Por que, gente? Porque nós queremos chancelar o reino. Nós queremos estar com a autoridade que podemos assinar embaixo e dizer que isto aqui ou aquilo ali é o reino de Deus. Jesus está dizendo, você não tem essa chancela. Porque o reino de Deus, ele é maior do que etnias. O reino de Deus, ele é maior do que raças. O reino de Deus não está interessado se você é negro, se você é branco, se você é pardo, se você é rajado, se você é assim ou se você é assado. O reino de Deus está interessado que ele classifica apenas, ele não classifica a raça humana em brancos, negros, brancos, pardos, japoneses e etc. Não está assim classificado. O reino de Deus classifica a raça humana em dois tipos de gente: aqueles que são remidos e aqueles que não são, aqueles que são pecadores, filhos da ira, e aqueles que são eleitos. É assim que é classificado, não é por cores, não é por raça, é pelo pecado. Mas o fariseu, como eu, quer classificar com a minha classificação. Você é calvinista ou arminiano? Não sei não, hein? E aí nós vamos vendo esses debates toscos, intermináveis acontecendo, e principalmente no campo da internet. Sobre quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou a galinha. Jesus salva porque elegeu, elegeu porque salvou. Essa que é. E enquanto isso, almas inteiras indo para o inferno. E a gente está tentando regular o evangelho a isto. Outros dizendo, eu não acredito em profecias de quem se veste de qualquer jeito. Deveriam saber que na linhagem, olha como o reino de Deus nasce, irmãos. Na linhagem de Jesus, principalmente aqui Lucas dá uma linhagem de Jesus problemática demais. Entram duas mulheres na linhagem de Jesus, que um judeu normal diria, essa mulher não poderia estar aqui. Alguém quer me dizer uma delas qual é que foi? Quem lembra? Uma? Raabe. Quem era Raabe? Uma mulher de vida assim, dizem que é de vida fácil, eu acho que não é. Porque deve ser uma vida difícil danada. Uma mulher, vamos botar de vida difícil, né? Uma mulher que fazia, vocês sabem, né? Do job pode dizer na internet, não pode? Tem que dizer, agora tem que ver bem, porque eu estou botando na internet, pode dizer do job. Olha só, gente, arrumamos uma profissão para Raabe. Raabe era do job. Para ficar mais fácil que isso, pode dizer, eu acho. Ainda pode? Não pode, né? Para dizer job, né? Vendia amores, estava lá. Morava em cima da muralha. Ó, tinha a visão toda. Quem entrava na casa de Raabe era visto. E a outra mulher que estava lá era quem? A irmã quem? Ela era avó de Davi. Ruth. A Ruth era judia ou moabita? Quem era quem era a sogra de Ruth mesmo? Era Noemi? Noemi era a sogra de Ruth. Os filhos de Noemi eram judeus. As esposas não. Ruth não era judia. Lembra a frase de Ruth para Noemi? Teu povo será meu povo. E o teu Deus, o meu Deus. Essas duas pessoas estão na linhagem de Jesus. E uma delas é vó do maior rei de Israel, o rei Davi. Já começou, o reino de Deus, irmão, já começou dizendo, as regras de vocês
Estou nem aí para elas. O que vocês pensaram que seria, não é. Porque lembra o rei do reino, olha o rei do reino, gente, isso é muito sério o que eu estou dizendo, porque o rei do reino está em Isaías 53. Enquanto, lembra quando, olha como isso é, o reino de Deus pensado na gente e o que Jesus é de verdade, o reino de Deus de Cristo, olha. Quando os magos vieram, porque não era rei mago, era só mago, tá? Rei mago é uma invenção nossa. Quando os magos vieram do Oriente, e também não era 3, isso a gente não vai saber se era 3. 3 é só no presépio e na igreja católica. A igreja católica até achou o nome dos caras. Gaspar, Baltazar e Melchior. Parece um trio Parada Dura, né não? Aqueles trios de antigamente, né? Sou filho único cantando negócio. Então, mas olha só uma coisa. Não eram 3 reis magos, não eram nem reis, eram só sábios mesmo. E não eram 3. Fala os magos do Oriente, é assim que a Bíblia fala. Vamos falar então assim. Os magos vieram até o palácio de Herodes, porque eles estavam procurando quem? Um rei, correto? O rei nasceu, nós vimos a estrela dele. Então, onde você procura um rei que nasceu? Num palácio. É ou não é? É o melhor lugar. Bom, eu acho que ainda é o melhor lugar, não procurar um rei que está nascendo, deve ser num palácio. Porque o reino não nasce em coisas grandes, irmão. O reino está longe disso. Aí eles chegaram lá, Herodes disse, como assim nasceu um rei? Hein? Que história é essa aí? Nasceu um rei aqui. O rei sou eu. Herodes, o grande, tinha mandado matar até o irmão, a mãe, o próprio filho, para ninguém assumir no lugar dele. Pensa num sujeito bom. E aí os magos chegam lá dizendo, nasceu um rei. Ele disse, se o rei nasceu por agora, a gente manda matar as crianças, né? Não? E aí o rei não nasce. O rei pode até ter nascido, só não vai assumir o trono. Mas Herodes estava enganado, o rei não era esse. E os magos vão até Jesus, porque o rei está nascendo. Mas o rei, os magos entenderam errado. Faltou-lhe sabedoria, faltou-lhe revelação para entender que a estrela que os guiava não os guiou para um palácio. A estrela estava os guiando para a casa de um carpinteiro, chamado, um nome muito normal em Israel, chamado Zé. Tu já parou para pensar, gente, se combina? Como é o nome do pai do rei, seu Zé? Combina esse negócio com o rei? Vê se combina. Nome do pai do rei, lá vem o irmão Zé ali, o irmão do... E o nome da mãe do rei? Aí, meu filho, aí você esquece. Maria. Você pode dizer, pastor, Maria virou um nome comum depois de Maria. Não é não, olha quantas Maria tem na Bíblia. Maria era nome de pobre, gente. É tipo Daniel. Agora que eu vi um Daniel rico nessa vida minha todinha, e quando eu vi um Daniel rico, é um picareta que está para ser preso. É o Daniel Vocaro. Eu disse, poxa vida, vocês conheceram algum Daniel aqui no Brasil que seja rico? Eu não conheci um. Isso me deu uma tristeza, rapaz. O único que conhecia é o Vocaro lá do negócio do Banco Master. Eu digo, pronto. Eu fiquei assim, um Daniel rico. Quando eu conheci um Daniel rico, não dá. Conheci não, né? Ouvi falar na televisão, pronto. Mas repara, não era um nome imponente. É que o rei, quando foi nascer, ele disse, não é aparência. Ele não estava cercado dos políticos, dos palacianos, herodianos, quando nasceu. Ele foi cercado por animais, porque nasceu dentro de uma estibaria. Ele foi cercado por pastores de ovelhas, que é dos ofícios de Israel, o mais marginalizado possível, ou seja, o pobre do pobre virava pastor de ovelha, ou o filho mais fraco virava pastor de ovelha. Lembra de Davi? O pai de Davi até esqueceu-se que Davi era filho dele, de tão fraco que Davi era. Mas peraí, se esses aqui não foi rei, com certeza, o mais fraco aqui não vai ser. Disse, mas acabou-se os moços daqui? Ele disse, pode deixa eu contar, fulano, Beltrano. Não, tem um, mas esse eu nem trouxe. Por que você não trouxe?
Se esses aqui, que são do exército de Saul, não é os reis, o Davi é que não vai ser mesmo. Escuta-me bem. O reino de Deus é o reino dos improváveis. O reino de Deus não é o reino de homens sábios. O reino de Deus não está ligando para quantos diplomas de doutor você tenha. O reino de Deus não está nem aí se você fez ou não fez um doutorado em divindade. Quando eu virei doutor em teologia, foi uma coisa gigantesca para mim, mas foi um impacto violento na minha vida, porque eu descobri que quando eu peguei o diploma, que o diploma veio, eu peguei o diploma, cheguei em casa e emoldurei, né? Deu até errado quando foi plastificar, né? Emoldurei o diploma, e quando eu emoldurei o diploma, eu descobri que eu continuava a mesma coisa, que ele não mudou nada em mim, que eu continuei pecando os mesmos pecados, que eu continuei vivendo a mesma vida, e que aquele diploma não fez nada demais na minha vida, nem espiritual e nem material. Quando eu fui para o campo da filosofia, pensei, vou ficar mais sábio, porque agora eu vou virar um filósofo. Porque o reino de Deus não olha para isso, gente. Lembra de como o reino não é com as coisas grandes, o reino é com as coisas pequenas. O reino de Deus não começou, o reino de Deus começou em uma cidadezinha muito pequena chamada Belém de Judá. Belém de Judá. Eu vou dizer o nome de uma cidade aqui, se alguém de lá ouvir esse vídeo, depois não se sinta ofendido, é só pelo tamanho, para você ter uma ideia. É como se é como se colocasse Belo Horizonte de um lado e uma cidadezinha pequena como Queluzito do outro, e dissesse o rei vai nascer de uma dessas duas cidades. Você diria, logicamente na sua cabeça, que ele nasceria de onde? De Belo Horizonte, não é não? É a capital nossa. Tem até música para ela. É aqui que eu amo, é aqui que eu quero ficar, pois não há lugar melhor que BH. Eu estou suspeitando que não tem lugar melhor do que Minas mesmo. Eu acho que eu nem daqui sou. Mas veja só uma coisa. Note bem isso. Mas o rei nasce em Queluzito. Só para contrariar tudo. Só para dizer que o reino de Deus não trabalha com as nossas dinâmicas. Só para dizer que o reino de Deus não trabalha dentro da estrutura que nós montamos e aferimos que aquilo é reino de Deus. Veja bem uma outra coisa. Ele nasce em Belém, Judá. Cidade que o projetor tinha um dito negativo contra ela. Veja, ele nasce em Judá e a cidade que projeta ele é uma cidade mais mal falada do que... A outra não era mal falada, era pequena, mas não era mal falada. Belém era tranquilo, mas era pequeno. Mas quando ele vai ficar ali conhecido, adivinha aonde é que ele está? Em uma cidade de má fama demais. Essa aqui eu não vou dizer não, porque pode ser uma cidade A ou B, porque pode ofender mesmo, então não vou dizer. Mas ele nasce, está lá em João, ele vai ser projetado em João capítulo 1, 46. Havia um dito que dizia, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Por isso o nome Jesus de Nazaré. Quando você citar este nome de novo, Jesus de Nazaré, você lembre-se de uma coisa, bem lembrada, que o nome Nazaré quer dizer Jesus o improvável, Jesus o marginalizado. Porque a taja Nazaré queria dizer acabou, é fim de carreira para o cara. Veja o que é dito em João capítulo 1, versículo 46. Quando foram falar com ele, dá uma olhada aí para mim, alguém pode ler? Ainda dá tempo, vamos lá. João 1, 46.
Vamos lá? Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem. Vê, Filipe vai alegre dizer a Natanael: ó, achei o Messias, rapaz, agora a coisa vai, achamos o camarada. E aí o Natanael fica um pouco empolgado e diz: é mesmo, mas de onde ele é? Ele diz: Nazaré. O quê? Como é que é o negócio? E pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Nazaré tem alguma coisa boa para vir de lá? Vocês estão notando que o reino não nasce em coisas grandes. Às vezes, irmãos, nós queremos que o reino se mostre para nós em grandes coisas, em coisas gigantescas. E o Senhor diz que a sua semente é do tamanho da semente de uma mostarda. Quase que imperceptível. Tão pequena que quando você planta, você jura que a chuva ou o mau tempo vai destruí-la. Tão frágil que você, ao plantar, perde. Você não sabe quem é terra e o que é semente mais. O que estamos vendo hoje é uma verdadeira loucura. As pessoas estão dizendo que o reino de Deus está em uma rosa ungida. Outros dizem que ele se manifestou na aparência de um lenço ungido. Outros que está em um martelo ungido. Outros que o poder do reino está em uma meia de algodão ungida. E desse jeito eles confundem reino de Deus com um comércio oportunista que querem fazer do reino uma fonte de lucro. Isso não é o reino. Isto é automação do reino. É outra coisa. Eles procuram milagres externos e por isso são enganados toda hora por falso profeta. O reino não nasce com milagres externos. Desconfie. Porque eu desconfio. Quando a pessoa diz: olha, eu vim para o reino, eu fui achado pelo reino quando eu estava em uma grande dificuldade na minha vida. E eu abracei Jesus naquela dificuldade. Pois se você abraçou Jesus em uma dificuldade, provavelmente você vai largá-lo na bonança. Porque o reino não nasce assim. O reino não nasce em milagres externos. O reino nasce em um milagre interno. Não adianta você ser curado da lepra da pele, se na verdade você nunca foi curado da lepra do pecado. Não adianta isso. O reino não nasce nas grandes catedrais. Estas são, na verdade, grandes fábricas de dinheiro. Mas o reino de Deus nasce dentro de nós. Não adianta nada você ir a uma instituição evangélica, católica, ou seja lá que você escolher. Na verdade, o reino não nasceu dentro de você, você está apenas cumprindo uma tabela para isso. O reino começa com coisas, e como começa o reino, pastor? O reino começa com coisas pequenas. Ele não começa soltando fogos. Ele começa com coisas pequenas. Ele não começa com empolgações. Gente, quantas pessoas empolgadas entrou e saiu nessa igreja já? Nós vemos de vez em quando em reuniões que a gente faz aqui mesmo na igreja, as pessoas empolgadas com o evangelismo: vamos fazer assim, vamos fazer assim. E eu fico calmo, olhando, observando eles falarem. Fica eu e irmão Elmo, de vez em quando o irmão Elmo me liga: pastor, o senhor está vendo aí, né? Não, o senhor está vendo? Não, Elmo, eu já vi, pode ficar tranquilo aí e tal. Porque o reino não é assim, gente. O reino não nasce com fogos.
Não é com empolgação. Porque isto é uma maratona e não um tiro de 100 metros para você correr 100 metros. Sabe por que o cara bota a vida dele toda no 100 metros? E se colocar alguém que corre em 100 metros livre e colocar ele em uma maratona, certamente ele vai perder a corrida da maratona. E certamente o maratonista, bom, nós temos um maratonista aqui que é o Tasso. Hoje ele fez. Certamente o cara que é maratonista, se colocar ele no tiro de 100 metros, ele vai perder. E feio. Mas se colocar o de 100 metros na maratona, ele não vai aguentar 1h30, 2 horas, 3 horas, 4 horas correndo. Porque ele treinou para dar tiro, para disparar. Até o coração dele é treinado para aquilo. Quando ouviu o tiro, pá! Quando ouve ele sai. É 100 metros só. A caminhada com Deus não é 100 metros. É uma jornada. É uma maratona. Paulo diz que é uma corrida. Não diz que é um tiro livre de 100 metros. É uma maratona. A gente está nisso aqui, ó. E quantas pessoas vêm e dizem, não, eu acho que se fizer assim, nós vamos encher a igreja rápido. Não é aqui. A gente ouve essa história toda hora. Maurício mesmo ouve junto comigo isso aqui, muita gente junto comigo aqui. Nós ouvimos muito isso. Se a gente fizer assim, dá para convidar mais gente. Se fizer assim, dá para vir mais gente. Tal e assim por diante. Isso aqui é uma célula do reino de Deus. Nós não buscamos aparência. Nunca foi a ideia disso. Quanto mais visível a coisa for, mais ela mascara o reino. Existem muitas igrejas evangélicas que estão suplantando o reino, pois suas marcas são mais popularizadas, que elas aparecem mais do que o próprio reino. O reino não se expressa nas magnitudes arquitetônicas dos grandes templos. Ele nasce em coisas simples, que só foi revelado aos pequenos. Você quer ver uma coisa? Leia a sua Bíblia, ou marque aí para ler depois, Mateus capítulo 11, versículo 25, e Lucas 10. Como eu estou perto de Lucas 10 aqui, eu vou ler o Lucas 10 aqui. Lucas 10, versículo 21. Olha bem. Lucas 10, 21 diz assim: naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Lucas 10, 21. O reino não está preocupado com a sua magnitude ou a sua sabedoria. Veja ainda Lucas 10, 22, como está escrito: tudo que me foi entregue por meu Pai, ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai, e também aquele sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aquele que o Filho quiser se revelar. O reino de Deus, ele se revela para os pequenos. O reino recebe, os pequenos recebem sua revelação no íntimo do seu coração. O reino é comparado, como eu já falei, ao pequeno grão de mostarda, o que demonstra como ele é pequeno no seu início. Lucas 13, 13. Ele mesmo diz que o reino é semelhante à menor semente das hortaliças, ou seja, uma semente de mostarda não faz a menor diferença na sua mão, mas quando é plantada, é dito que ela faz sombra para as aves do céu. Porque nós estamos procurando nas coisas grandes o reino, quando ele está nas humildes, nas pequenas. Às vezes nós queremos ouvir um doutor em teologia ou um doutor em filosofia falando sobre determinadas coisas.
E Deus às vezes está usando aquele que fala para o mod e para o donde. Lembra daquele homem que chegou até Eliseu? Acho que o nome dele era Naamã. E ele chega até Eliseu e diz que ele era principal da guarda, um general da Síria, e quando chega à casa de Eliseu, primeiro que ele não encontra um casarão. Segundo que ele encontra o secretário de Eliseu, Geazi, nem Eliseu ele encontra. E a ordem foi: olha, o meu senhor disse para o senhor ir no Rio Jordão e tomar um banho lá. Dá 7 mergulhos, depois pode ir embora, não precisa nem voltar aqui não, que sua lepra já foi. E o Naamã vai para o 7 mergulho? Não vai. Ele vai reclamar. Não tem rios melhores do que o Jordão lá na Síria? Ele sabe quem eu sou? É porque nesse reino, gente, quem você é não quer dizer nada. É porque neste reino, quem você é não serve. Neste reino, quem eu sou não serviu, porque quem eu sou estava afundado no meu próprio pecado e não servia para nada disso. Neste reino, o meu estudo não serve para absolutamente nada. Sabe por quê? Porque o meu estudo, a minha intelectualidade não conseguiu me tirar do afogamento de pecado do qual eu estava. Ele não conseguiu tirar-me do lago de lodo e firmar os meus pés sobre uma rocha. Foi o Cristo quem fez isso. Então, não procure o reino de Deus nessas coisas. O Senhor Jesus afirmou que os grandes religiosos da época estavam interessados em se mostrarem ao povo. Estes se sentavam nas cadeiras de Moisés, no sinédrio, para que o povo lhe honrasse, como está em Mateus 23:2. Atavam fardos pesados para os outros, mas para eles mesmos não carregavam. Mateus 23:4. Escute-me bem. Como é fácil, irmãos, nós queremos uma crença cult, uma crença turbinada para nós mesmos, automatizada, e por isso que nós vamos andando de igreja em igreja. Uma hora a gente está aqui, a outra hora a gente está em outra, a outra hora em mais outras, porque a gente está procurando um evangelho que se amolde a nós. A gente não entendeu que você pode andar por todas as igrejas do Lafayette. O problema é que o reino não nasceu em você. É aí que está o problema. O reino não nasce com as conjunções pré-estabelecidas pela sociedade. O reino tem seu próprio critério. Quanto mais dono da ciência o sujeito se fizer, mais longe do reino ele estará. Pois o próprio Jesus afirma que os fariseus estavam tomando as chaves do conhecimento, mas proibiam as pessoas de entrarem nos céus. Lucas 11:12. Ele não entra, mas não deixa ninguém entrar. O reino não é amoldado com os padrões mundanos. Eles sempre serão inimigos. O mundo e o reino são inimigos. É a guerra de soberania que a gente fala tanto aqui. O reino não tem nada a ver com este mundo. Romanos 12:2. 1 de João 2:15-17. Lembra de quando Jesus foi ter com Pilatos e ele disse a Pilatos: o meu reino não é deste mundo, você está enganado, você está brigando contra a pessoa errada. Eu não quero a cadeira de César, porque a cadeira de todos os Césares do mundo eu já tenho. Meu reino é outra coisa.
É por isso, irmãos, que o reino não pode estar em coisas grandiosas. Pois quem é grande faz concessão para se manter no topo. Para se manter no topo, mas não no reino. O reino começa tão pequeno que o seu perfeito louvor sai da boca das crianças. Mateus 21, 16. Você conhece alguma criança afinada para cantar? Crianças cantando, irmão, tem uns fenômenos de vez em quando, mas eu entendo um pouquinho de música, então eu vou dizer a você que crianças cantando é uma tragédia. Vocês já viram? Uma está indo para o sul, a outra está indo para o norte. João no barquinho, a outra vai igual a escolinha do Kiko cantando. Tem uns que ficam assim até depois de velho, mas a tendência é piorar. Mas veja, certo é que na versão, algumas versões falam crianças, outras falam pequeninos, mas de tanto um quanto o outro está dizendo que o louvor perfeito a Deus neste reino não sai dos grandes tenores dos teatros de Roma, não sai dos líricos das óperas, ele sai dos pequeninos, daqueles que na sua imperfeição buscam aperfeiçoar-se em Cristo, daqueles que na sua imperfeição buscam se dizer que o perfeito não é eles, mas estão louvando ao perfeito, e dentro dessa imperfeição, com a perfeição de Cristo, o louvor é aperfeiçoado. Quanto mais uma pessoa aparece, mais ela pisará em outras pessoas para se manter onde está. Ou seja, ela sempre estará disposta a lutar por sua posição. Por isso o reino de Deus não nasce em coisas grandes. Pois quem é grande aprendeu a louvar o seu império. A sua marca sempre estará em primeiro lugar. Mas quem se faz simples como uma criança, consegue louvar ao Senhor pelo que Ele é, e não pelo que Ele faz. Como está em Mateus capítulo 19, versículo 13. As crianças conseguem amar o Pai não com base em sua aparência, porque, vamos ser sinceros, se criança amasse o Pai com base na aparência, os pais estariam completamente perdidos. Porque é cada homem feio, gente, que dá até medo. Não é não? Então crianças não amam pais baseados em sua aparência. Criança ama um pai pelo que o pai é. Pelo que o pai é. Ele não ama, ele ama com amor puro e simples. E por isso nós entramos na outra trajetória do reino, que o reino é imperceptível. Ele passa despercebido. Ninguém pode julgar quem é filho do reino com a ótica humana, não dá. Humanamente falando, se você olhar para mim, não dá para você dizer: Pastor Daniel é um filho do reino. É o nosso? Pastor Daniel é um filho do reino. Não dá para isso acontecer. Não tem condição de acontecer isso. Você não pode encontrar o reino com os seus olhos, pois não pode dizer que o reino está aqui ou ali. Vocês leram agora comigo isso em Lucas 17, 21? Senhor, quando virá o teu reino, olha, você não pode dizer, eis o reino aqui ou reino lá. Não dá para você apontar com o seu dedinho, fariseu, e dizer que aquele ou esse, baseado no que você está vendo. Ele está no meio do mundo, pois o reino foi comparado por Jesus como uma porção de fermento que foi introduzido na massa. E a massa foi toda levedada pelo fermento. Depois que o fermento é introduzido na massa, você não sabe distinguir o que é fermento ou o que é massa. Ele está no meio disso.
Você não pode discernir quem é ou quem não é pela sua ótica, pela sua visão, pois o filho do reino está dentro da massa. Muitos líderes religiosos dizem às pessoas que eles não podem viver misturado com o mundo. Mas a Bíblia nos afirma que o reino tem que estar no meio deles. Pois foi o próprio Jesus quem orou por seus discípulos e disse: Pai, João 17,15, Pai, não os tire do mundo, mas os guarde do mal. Escute-me, o seu lugar não é dentro de um mosteiro, não é dentro de um monastério. O seu lugar é justamente onde você está. No seu trabalho, está cheio de ímpio. É lá que você tem que estar. É lá que você tem que mostrar a sua diferença como filho do reino. É ali que você vai levedar a massa do diabo na sua chegada, na sua saída, aonde você for. Não é aqui dentro da igreja, é muito fácil ser. O negócio é lá. É na escola, é na faculdade, é no âmbito de trabalho, é em tudo isso. O reino tem que estar lá. E é você que é o agente do reino. Você não pode perceber o reino nas aparências humanas, nessas frivolidades, pois às vezes os que parecem ser filhos do reino são ímpios. Lembra de Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 23? Jesus diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome curamos, expulsamos demônio, profetizamos, operamos maravilha. Irmão, de onde operar maravilha? Ninguém depois dos apóstolos teve, eu acho que não. Fizemos isso tudo para o Senhor. E Jesus vai dizer o que a eles? E eu lhes direi o que? Abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais o que? A iniquidade. Você jurou que o bispo, que o apóstolo, que o fulano, que o cicrano era homem de Deus, quando na verdade ele não tinha nada do reino dele. Este texto deixa muito claro que quem tem uma aparência de verdadeiro homem de Deus são na verdade lobos vorazes. Por este motivo não podemos julgar que o fulano é filho do reino pelo tanto de milagres que ele faz. Curar enfermo, expulsar demônio, fazer sinais e prodígio não faz do indivíduo um filho do reino, nunca fez. A pessoa pode fazer tudo isso motivado pelo próprio diabo. Veja, uma das coisas, gente, o anticristo vai ser um cristão, mesmo ali, ou um cristão, ou um papa, ou um evangélico, tá? Não tem outra coisa para ser, não. Não procure, ele é um judeu, não tem isso não vai ser não tem a menor condição de ser. Primeiro, ele é um homem, o anticristo, a atração do anticristo, para o povo acreditar nele, ele vai ter uma atração religiosa. Por isso o nome anticristo, né? Contra Cristo. Mas uma das atrações religiosas do anticristo, adivinha qual é que é? Está lá em Apocalipse 13. É que o braço religioso do anticristo vai ser repleto, adivinha de quê? De milagre. Fazer fogo cair do céu? Quer um milagre maior do que esse? Eu sei que pode ser simbólico, mas fazer uma imagem falar? Está se falando de milagres e prodígios violentos. O reino do céu é composto de pessoas que vêm do Oriente e do Ocidente. Mateus 8:11. O reino não pode ser colocado dentro de uma conotação geográfica. O reino é de fato como um fermento. Pois quando Jesus proferiu esta parábola, ele sabia que o fermento tem nele algumas particularidades. É a única vez que o fermento é tido como algo positivo, depois só algo negativo na Bíblia. Mas aqui na parábola do fermento, 5 verdades extraordinárias sobre o fermento que nós devemos saber. Primeiro, o fermento é humilde nesse texto aqui. Isto é, ele sempre será menos do que a massa. A proporção da massa é sempre maior. Sabe o que nós aprendemos aqui? É que entre o mundo e nós, adivinhe, quem é o maior?
O mundo vai ser maior. Então seja humilde. O reino está dizendo isso. Ele se torna ineficaz com outro fermento. Fermento com fermento não faz nenhuma diferença. Você pode levar o fermento para outro fermento. Isso quer dizer que se o reino dos céus virá uma igreja apenas institucionalizada, ele se tornará ineficaz. Talvez seja essa a nossa ineficácia. O fermento leveda a massa. Mesmo sendo pequeno e humilde, o reino de Deus não pode se amoldar aos negócios desse mundo. Ele não atende os apelos da sociedade, mas sempre viverá para satisfazer o desejo do Rei dos Reis. O fermento tem o poder de alterar a massa. O reino de Deus não pode, de nenhuma forma, ser alterado pelo andamento mundano, mas este tem o poder de mudar as coisas aqui na terra. Pois os filhos do reino são sal da terra e luz do mundo. Você vai estar no meio do fogo. Você vai estar no meio da tragédia. É isso que o reino de Deus que Jesus está dizendo para a gente. Nós vamos estar no meio da Babilônia. Mas assim como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, nós não vamos ser filhos de Babilônia. Nós vamos mudar Babilônia. Mas ser filho dela, não. O mal é que nós estamos no meio de Babilônia e estamos dizendo, olha, quem me julga é Deus. Eu acho que Deus não é tão ruim assim, então eu vou virar um filho de Babel também junto. Não é isso que o texto está dizendo para nós. O fermento trabalha sob pressão. O fermento só é eficaz quando a pressão do fogo vem sobre ele. Quanto maior a temperatura, mais o fermento se desenvolve. Houve um tempo em que o Império Romano mandava matar os cidadãos do reino de Deus. Mas quanto mais eles matavam, mais o reino crescia. A fúria e a pressão do império mais feroz da época não conseguiu destruir o reino de Deus. Por quê? Porque o fermento trabalha na pressão. Quanto mais pressiona, mais nós crescemos. O duro império chinês está tentando destruir com todas as igrejas secretas da China. E agora nós tivemos uma notícia. Quanto mais eles pressionam a igreja, mais a igreja chinesa está crescendo, glória a Deus. Quantos mais os países da antiga cortina de ferro, eles pressionaram a igreja de Cristo dentro do bloco soviético de 90. Quanto mais eles fizeram, mais o reino cresceu lá dentro. E sabe o que acontece aqui? É uma coisa muito simples. Não dá para identificar o cidadão do reino de Deus por indumentárias, por roupas. Pois o reino não depende de um uniforme, de uma uniformidade estética para ser visto. Eu era muito jovem e perguntei a um pastor desses mais legalista um dia, por que eu não posso usar uma bermuda para sair durante o dia? Ele disse, olha, porque os crentes se vestem diferente. Eu falei com ele, mas e aquele povo muçulmano, quando vira crente, eles continuam usando a mesma roupa? E ele disse, não, porque lá é cultura deles. Eu falei, então isso é uma cultura, não é um mandamento. E ele me deu o conselho, que depois eu recebi mais um tanto deles. Obedeça, porque obedecer é melhor do que sacrificar. E eu pensei, bom, esse texto também não é para isso, mas eu vou obedecer assim mesmo. Porque nós queremos, irmãos, colocar o reino dentro da nossa caixa, dentro da nossa placa, dentro do nosso lugar, dentro da nossa igreja.
Falando em reino, aí eles estão descendo, não. É? Ai, olha aí, ó. Eu aqui falando em reino e o Jeová descendo ali, ó. Deu certinho, uniu. Eita, meu Deus eterno. Então veja bem uma coisa. O que nós temos aqui hoje é que nós queremos enquadrar o reino de Deus dentro da nossa caixa, dentro da nossa religiosidade patética. Ele é tão infiltrado que consegue, veja bem, ele é tão infiltrado que consegue crescer com o joio. E na maioria das vezes o joio que chega é quem chega a se destacar. E nós confundimos joio com trigo. Como está em Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 30. A folha do joio às vezes é mais frondosa, é mais bonita. E nós às vezes dizemos, este é joio e esse é trigo. E estamos chamando o trigo de joio e o joio de trigo. De tão confuso que a gente fica. Rapidinho, 5 coisas que precisamos saber sobre joio. É que o joio só nasce onde existe trigo. Ele não consegue ter vida própria. Precisa se misturar o trigo para sobreviver. Pois ninguém faz plantação de joio. Já viu alguém plantando joio? Ninguém planta. Então ele precisa do trigo para sobreviver. Segundo, é uma erva quase indistinguível de trigo. Por isso o Senhor disse, deixa crescer junto com o trigo. Nem mesmo um ceifeiro mais experiente pode distinguir o joio do trigo quando os dois estão crescendo. Só vai saber quando eles crescem. Ele dá a sensação para quem olha de longe de que tudo é trigo. Mas a verdade é que a maioria pode ser joio. E uma coisa particular, a quarta, é que a semente do joio é venenosa. A única coisa que o joio sabe produzir são folhas e sementes venenosas. Tanto para os homens quanto para os animais. A verdadeira natureza do joio é descoberta no dia da colheita. Pois estes não dão fruto. E é aí que o ceifador identifica quem é e quem não é. Não dá fruto nenhum joio, o trigo dá. O pendão de trigo sai, o do joio é só folha. Não sai nada dali. De repente estamos chamando o joio de trigo. E estamos julgando trigo como joio. E nós devemos entender uma coisa muito rápida aqui sobre o reino de Deus. Que o reino de Deus é como as virgens loucas. Eu devo de falar disso, sobre onde nasce o reino de Deus, parte 2. Domingo que vem vocês vão estar aqui por certo, e domingo que vem nós falamos sobre a planificação do reino de Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos orar a Deus. Eu espero, gente, em nome de Deus, que nós possamos sair desse lugar pensando e refletindo se somos mesmo filho desse reino. Deus eterno e soberano Pai, nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Pai de amor, vem com teu Espírito Santo sobre nós, Senhor. Nos ajude, Pai, nos dê força, Senhor amado. Nos dê ânimo, Senhor, para estarmos diante de Ti, Pai. Senhor da glória, vem com Teu Espírito Santo sobre nós, Senhor. Nos ajude, Senhor. Nos dê uma semana em paz, Senhor. Nos dê uma semana em paz de vitória em Tua presença, Pai. Seja conosco, Paizinho amado. Ajude cada um dos Teus filhos e das Tuas filhas. Nos leve em paz para os nossos lares. Que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as divinas consolações e comunhão do Espírito Santo, esteja com todos aqueles que amam e almejam a vinda do Senhor, e todos digam amém. Olá, gente, boa noite a todos vocês. Daniel Nascimento falando com vocês. Pessoal, aqui falar com você. Tem 3 lançamentos nossos que você deveria ler. Se você pode, o telefone está passando aqui. É o telefone que você fala direto comigo para adquirir esses livros. Eles vão estar em plataforma, mas não estão agora. Vão estar. Tá? São 3 super lançamentos mesmo, gente, que eu gostaria que você lesse para isso que nós estamos passando agora, tá? Ele está passando em preto e branco porque o vídeo está preto e branco, tá?
que é O Altar da Dopamina, a Robotização do Ser. Nesse livro eu falo sobre como a mídia, desde o rádio até a internet, ele veio condicionando a nossa sociedade. Hoje nós somos uma sociedade condicionada e não uma sociedade mais livre, tá? Então esse daqui é um livro que você deveria ter. E também tem O Manicômio. Esse livro é sensacional. Como uma geração de loucos criou uma geração de psicopata. Geração de loucos é a nossa, que criou essa geração que aí está. Lembrando, amigo torcedor, essa geração não caiu aqui de paraquedas, essa geração tem dono, essa geração tem nome e sobrenome. Tá bom? Então não venham os senhores me dizer que essa geração está perdida. Quem perdeu essa geração foi a nossa. Fique bem claro, quem perdeu essa geração foi a nossa. Nós somos culpados disso. Nós somos culpados disso. E isso aqui, ele é um manifesto feroz, tá? Pequeno, mas feroz. Você deveria ler esse livro, O Manicômio. Junto com esse livro, irmão, isso aqui é para quem tem coragem, meu bom. Para quem tem coragem mesmo, ainda é. Ele sai mesmo na capa mais dura. Amanhã, a capa definitiva dela. Eu estou sem a capa definitiva aqui, mas aqui já dá para vocês saber o que é. Fábrica de Monstros. Como a paternidade covarde está destruindo uma geração. Gente, você que é pai e mãe, você deve de estar criando monstros e não seres humanos. E eu vou te provar por que isso está acontecendo aqui. 3 super lançamentos, olha só. E junto com esse livro eu te aconselho a comprar, porque o desaguar, olha bem. Esse daqui condicionou este daqui, que fizeram isso aqui. Então esses 3 livros você deveria ler ele junto. E isso aqui é a religião desses 3 aqui, ó. Quando a gente junta esses 3 livros aqui, dá isso aqui, ó. Satanismo global, tá? O ocultismo como a nova religião global, Débora Nascimento. Os 3 livros aqui foram eu que escrevi. Fui eu que escrevi. A Fábrica de Monstros, Daniel Nascimento. O Altar da Dopamina, Daniel Nascimento. E O Manicômio, Daniel Nascimento. E Satanismo Global, Débora Nascimento, que é a minha filha. Tá? Você deveria ler esses livros. Com toda certeza, esses 4 livros. Eles acabam a promoção deles agora, dia 28 de fevereiro. Mas para quem disser que viu aqui no YouTube, Daniel, eu vi o livro lá no YouTube, eu quero adquirir. Tá? Viu no YouTube, a promoção vai até o dia 10 de março. Tá em promoção de lançamento, você fala conosco lá e eu ainda vou te mandar um brinde de um livretinho chamado Onde Nasce o Reino de Deus. É um livretinho bem antigo que a gente fez a correção agora, justamente para dar de presente a quem comprar os nossos livros. De vez em quando vai estar passando o livro nosso aqui. Tem um super lançamento, gente, entre dia 30 a dia 1 de abril, que não é o dia da mentira. Nós vamos, janeiro, fevereiro, março, abril, isso. Lá para dia 1 de abril nós vamos fazer um super lançamento de um livro chamado... deixa-me ver o nome desse livro aqui. Cara, mas é um livraço. Eu comecei a escrever ele em 2014. A Sentinela da Liberdade. Gente, é um livro excepcional, mas é um livraço. Tá? Que eu estou terminando ele, é da filosofia do direito. É um livro assim que eu me apaixonei por escrever. Chama-se A Sentinela da Liberdade. Do contrato social de Rousseau ao ativismo judicial, desmascarando os inimigos da liberdade. Esse livro já está em processo de correção. Ele já está em processo de formatação. Então, desse mês para o mês de fevereiro, de março a abril, ele vai ser lançado, mas vai ser uma coisa muito linda o livro dele. A capa dele já está pronta, é essa capa aí, ó. Se você quiser comprar ele também em pré-lançamento, já pode comprar, tá? Em pré-lançamento o frete é grátis, você não vai pagar o frete. Naqueles outros lá vai pagar frete, porque é um frete curto, mas é um frete, tá? Bem pouco, porque o frete nosso é único, tá bom? Para todo o Brasil. Então, dito isso, gente, querendo adquirir os nossos livros, fala conosco aqui no telefone que está passando aí. Queridos, fique com Deus, Deus te abençoa, em nome de Jesus.